Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio do Calles Cairós Podcast. Neste primeiro episódio, vamos falar de um assunto muito importante, principalmente aqui para nossa cidade de Joinville, a dengue. E a gente quer entender qual o papel das calhas no combate ao mosquito? É possível que uma calha mal feita possa ser um foco e representar uma ameaça para uma vizinhança inteira? E para responder essas perguntas, eu tô aqui com o Thiago Ronck. Seja bem-vindo, Thiago. Meu nome é Thiago Ronck, eu tenho 36 anos e há 18 anos eu faço parte do atendimento pré-hospitalar da cidade. Então, eu tenho metade da minha vida dedicada a esse serviço. Eu sou técnico de enfermagem, graduando de enfermagem e fiz parte do Corpo de Bombeiro e atualmente, há 9 anos, eu trabalho no SAMU de Joinville. Mas sempre trabalhei no atendimento pré-hospitalar, sempre na rua. Pode se apresentar, Danilo? Bom dia, Amanda. Bom dia, Thiago. Meu nome é Danilo, tenho 44 anos, 30 anos no ramo de calha e tamo aí. Thiago, eu queria que você explicasse o que é a dengue e como ela é transmitida. A dengue é uma doença infecciosa aguda causada pelo flavivírus e transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. E quais são os sintomas mais comuns? Febre alta, pode durar aí de 2 a 7 dias, dor no corpo, dor nos olhos, né? O paciente faz febre, fica inapetente, né? Ele não tem mais vontade de se alimentar, cansaço, são diversos, pode se manifestar de forma variada conforme o paciente, né? Eu tenho uma dúvida pessoal no caso. Com relação a manchas, elas realmente aparecem ou não? Aparecem. São algumas petecas que a gente chama, né? Aquelas manchinhas avermelhadas na pele. Ela pode se manifestar numa frequência maior ou menor. Mas, normalmente, quando o paciente vai até o pronto atendimento, eles fazem a prova do laço lá, né? E lá fica um pouco mais evidente essas manchinhas. Mas é como se fosse uma alergia. Pode-se dizer que sim. Esses seriam os sintomas mais comuns? Os sintomas comuns da dengue são dores pelo corpo, que a gente chama de mialgia, né? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, febre. O paciente reclama de muita dor em articulação, cansaço, fadiga, inapetência, o paciente deixa de se alimentar. Esses são os mais comuns. E a situação da doença em Joinville ainda está crítica? Eu acredito que sim, pelo que eu vejo, né, nos hospitais, nos prontos atendimentos, eu vejo que sim. Nós temos um mapa da dengue no site da prefeitura, onde lá apresentam alguns resultados, né, que vão desde os pacientes que estão em tratamento, os pacientes que foram confirmados, os casos descartados. Então, desse todo, a gente tem mais de 82 mil casos. Né? Desses, 21.100 casos foram confirmados como positivo para dengue, outros 16 mil foram descartados e o restante ainda está em análise, né, em investigação. E quais são as medidas preventivas que devem ser dotadas pela comunidade? A comunidade ela poderia nos ajudar participando mais efetivamente em não deixar água parada. Né? A gente fala ali de vasos, plantas, pneus, cuidar do terreno baldio, né? E cuidar da calha, né? Que é um lugar onde normalmente a população não tem tanto cuidado. Né? Não olha, né? E o povo de Joinville está levando a dengue a sério? Olha, a dengue é um problema complicado, né? De difícil controle, mas considerando que 80% dos casos de dengue vêm das residências, das nossas residências, então eu acredito que a gente precisa pegar um pouco mais firme nessa questão do cuidado, da água parada, né? Danilo, no dia a dia, vocês veem muitas calhas com água acumulada e sujeira? Com certeza. O problema, eu acredito que maior do que vasinho de planta no quintal. Não que não tenha que ser cuidado, mas as calhas, o telhado é um lugar onde ninguém tem acesso e, consequentemente, desconhece esse problema, né? Na maioria das residências, a água acumulada, a água parada, há focos de dengue e, como eu disse, é um lugar que
o próprio morador desconhece que essa água está parada e está criando o mosquito, né? Certo. E isso é culpa de falta de manutenção ou de calha mal instalada? Calha mal instalada, com certeza, porque uma calha bem instalada, ela vai precisar de menos manutenção. Não que não precise, né? A gente, pelo menos uma vez por ano, tem que pedir para um profissional dar uma olhada, uma revisão. Mas uma calha mal instalada, ela vai acumular água a cada chuva, né? Então, a responsabilidade nossa é essa, né? Um serviço bem feito, uma calha bem instalada para não ter esse problema. Tu levantou um ponto importante agora, que é a questão do chamar um profissional para fazer a manutenção, né? Eu, como socorrista do atendimento pré-hospitalar, tenho diversos casos de atendimentos de pessoas, idosos, né? Em grande parte das vezes, que tentam fazer uma manutenção do telhado, né? Tentam fazer uma manutenção da calha, acabam caindo da escada, acabam caindo do telhado, e isso pode ocorrer em uma situação grave, né, ao paciente. Inclusive até houve casos de morte de pacientes que foram se aventurar em manutenções assim e acabaram sofrendo um acidente. Sim, para tudo precisa, né, uma experiência, uma prática, um equipamento necessário, né, um equipamento específico, treinamento. Então não é aconselhável uma pessoa comum que não tem essa experiência a subir numa escada, subir num telhado, né? Tiago, você acredita que água acumulada em calha pode ser um risco para uma vizinhança inteira? Pode, não só pode como né? O mosquito da dengue, ele pode colocar seus ovos e ali em área seca pode aguardar até mais de um ano e meio quase, até esperar o próximo período de chuvas, né? Mas assim que ele consegue contato com a água parada, ele em 3, 4 dias aí está evoluindo para a fase adulta e em pouco tempo já está indo picar a comunidade, né? Transmitir o vírus aí pela vizinhança. Então tem que ter cuidado, porque o cuidado da nossa casa é o cuidado com os nossos vizinhos, né? Se a gente negligenciar a calha, pode resultar nesse problema que a gente está tendo aí de saúde pública, com lotação de pronto atendimento, de hospitais, né? As ambulâncias correndo muito para cima e para baixo. Então, sim, a calha é um cuidado que a gente tem que ter enorme. Então, nesses casos que tu citou ali, que eles ficam, né, ainda durante um ano, seria bem aconselhável essa manutenção preventiva a cada 6 meses, né? Sim. Já evitaria muito que isso se prolongasse mais. E você tem visto que as calhas têm sido mencionadas em campanhas de saúde para serem limpas ou não? Não, a calha realmente é um dos lugares que acabaram ficando para trás, né? E acaba sendo um inimigo invisível, porque as pessoas se preocupam com o térreo, né? Com o pneu, com o terreno, com o vaso, com a planta, e acabam esquecendo o aéreo, né? Ali a gente pode ter um acúmulo de água devido à sujeira, devido à folha, né? São diversos problemas que a gente pode ter ali na calha, causando entupimento e, consequentemente, gerando um acúmulo de água que é propício aí para o desenvolvimento do mosquito. Danilo, existe algum sinal que o cidadão possa ter que ele precisa fazer essa manutenção nas calhas? Sim. Infiltrações, ele pode ver isso de baixo, né? Quando uma calha está entupida, ela vai estar vazando em algum lugar, em algum ponto. Então, isso se mostra de baixo, né? Calha transbordando em chuva forte. Fatores que a pessoa tem que ficar sempre atento a isso, né? Mancha na pintura. E caso as calhas estejam entupidas, como vocês fazem o processo de limpeza? Primeiro a retirada das telhas que fica sobre a calha ali, né? Parte das telhas sobre a calha, e é feito uma remoção dessa sujeira, desse acúmulo de folha, né? No caso, se está parado a água, além de secar a calha na limpeza, a gente vai manusear essa calha para que essa água não continue parada, né? Abrir uma saída a mais naquele local onde está acumulado, ou levantar, jogar essa água para o outro lado. Enfim, temos que
fazer alguma coisa, né? Para eliminar esse problema. E tem alguma forma de prevenir esses entupimentos no futuro? Parte dele, sim, né? Podar a árvore que esteja perto do telhado, mas nada assim que vá solucionar de vez o problema. O que tem que ser feito constantemente é uma manutenção preventiva nessas calhas, né? Para locais onde tem muitas árvores por perto, a gente também indica as telas, né? Sim. Que previnem... para não deixar essa folha entupir. chegar até o local da saída da água da calha, né? E quais são os fatores de risco que uma pessoa pode observar? Seriam somente as árvores por perto? Cada caso é um caso, cada residência, cada serviço novo que a gente faz é uma surpresa nova, né? Então, assim, nada melhor do que chamar um técnico especializado para resolver o problema caso por caso, né? Assim como cada residência tem um tipo de calha específica, uma largura ideal para a quantidade de água que é o telhado. Então é muito de caso para caso isso, né? Não podemos generalizar todas as calhas por uma só. Certo. Tiago, o que você vê é que combate à dengue está muito na mão da comunidade, né? Cada um precisa fazer a sua parte. O que você citaria, assim? Qual o papel dos profissionais? Qual seria o papel da comunidade? Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Porque no final das contas, os profissionais de saúde, os gestores, fazem parte da comunidade também. Então tem que ser um trabalho em equipe, um trabalho em ação conjunta, para que a gente possa melhorar os números em relação à dengue, né? E quais os impactos que você vê da dengue no sistema de saúde de Joinville? Então, eles são variados, né? Ele pode, desde de uma família aí que o provedor ele tenha que se afastar do trabalho, onde essa família tenha que gastar dinheiro aí com tratamento médico, com medicamento, né? Consultas, exames. Quando a prevenção falha, a emergência paga, né? E isso a gente está vendo agora, né? O sistema de saúde sendo utilizado até o seu limite, né? Os profissionais de saúde, né, tão cansados. A gente viu recentemente aí que teve mais de 20 médicos que pediram a conta, né, por causa disso. O meu irmão acabou falecendo recentemente, estava com dengue também. E desses 21 mil casos confirmados, 24 pessoas, né, vieram a falecer. Algumas puérperas, né, que são mulheres que tiveram bebês recentemente, que infelizmente demoraram a acessar o sistema de saúde. E quando chegaram lá, já chegaram num quadro mais grave da doença. E a gente precisa lembrar que essa emergência, né, ela pode ser solucionada com a prevenção. A partir do momento que a comunidade, que o poder público, que os profissionais de saúde consigam trabalhar em conjunto, né, a gente consegue diminuir com certeza esses números, o número de casos de dengue, o número de óbitos, né? A gente consegue reduzir a lotação nos nossos pronto-atendimentos, nos nossos hospitais, mas isso tudo vai do nosso esforço mútuo, né? De todos aqueles que estão envolvidos nessa briga aí. Comunidade, profissionais de saúde, gestores. Então é isso. Trabalho em conjunto. Conforme eu vou falando, eu vou lembrando de outros casos, principalmente de gestantes, né? Que o que acontece? Nós tivemos 2 gestantes que perderam a vida, elas tiveram bebê, e daí o que acontece? Elas demoram a acessar o sistema de saúde, porque estão com bebê, daí vai começando a manifestar a doença, aí não queriam ir, começaram a desidratar, porque daí a gestante desidrata por tudo quanto é lugar possível, Sim. né? Suor, não está se alimentando, vai se desidratando, e daí o bebê, né, vai amamentando, então ela desidrata de todas as formas possíveis. E daí ela não quer acessar o sistema de saúde por conta do bebê, e quando acessa é muito tarde. Então, nós tivemos 2 casos, até ali na central da dengue a gente estava conversando de moças jovens, né? Meu irmão também tinha 19 anos,
que faleceram em razão disso. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante também. Qual seria o primeiro sinal, o primeiro sintoma que a pessoa deveria já procurar a saúde? Esse aí... Muita dor de cabeça, febre. Essa é uma pergunta um pouquinho complicada, porque assim, ó, do ponto de vista clínico, né, técnico, ela vai se manifestar de qualquer forma, né? Só que existem vários casos, como o meu, o do teu filho, que a gente nem foi no médico. Meu filho pegou, eu no COVID assisti a febre nas 2 primeiras noites, né? E sempre dizendo pra ele, filho, só você sabe a hora que precisa ir no médico. Por quê? Porque tava lotado. Tava muita gente, então você vai com dengue, pega gripe, pega... pega outras coisas. Então aí foi passando a febre, consegui controlar e assim, os remédios conseguiram controlar a febre, né? E aí passou, depois de uns dias, com dor na junta, depois de uns dias aquelas pintinhas vermelhas na pele. Então foi dengue, mas passou, né? Sim. 15 anos tem ele, eu até fiquei com medo, porque é nessa faixa etária que é perigoso, né? Sim. Tanto é que a vacinação está sendo dos 11 aos 14 anos, né? Que é a fase que a gente ouve, né, na mídia, que é a fase mais crítica, né? A vacina está chegando aí agora, né? Legal que enquanto vocês falavam ali da manutenção, eu pensei assim, né? Vou lá evitar uma dengue e vou sair de lá com uma leptospirose, né? Por isso da importância né, de profissionais qualificados para fazer essa manutenção. E para finalizar, Thiago, qual a mensagem final para quem está nos assistindo agora? Olha, eu desejo que a comunidade realmente compre essa luta com o mosquito da dengue, contra a dengue, porque dói, como profissional de saúde, a gente vê pessoas que tão jovens, né, indo embora por causa de uma doença que a gente poderia ter tratado, que a gente poderia ter solucionado de forma preventiva, né? Então, a gente tem os nossos direitos, só que nós temos os nossos deveres também. Então, além de tudo que foi falado nessa nossa conversa, a partir desse momento que a calha não seja mais um invisível, né? Que a gente trate a calha com a sua devida importância. E você, Danilo, alguma mensagem final? Primeiramente, não se arrisquem em fazer essa manutenção na calha, que é o assunto aqui, né? Por conta, procurem um profissional na área e assim eu acho que a gente consegue amenizar o problema nos próximos anos, né? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Thiago. Obrigada, Danilo, pela participação de vocês. Imagina, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado desse episódio. Não deixem de curtir e compartilhar esse conteúdo. E a gente se vê no próximo. Tchau!